Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos rapidinho aqui com o vídeo com a correção das questões de parte especial na tua prova do 34º exame de ordem. A primeira questão diz respeito a Gabriel, que presta um auxílio ao Ricardo sem que o Ricardo soubesse. Ricardo, sem saber desse auxílio, praticou um crime de furto. A resposta correta aqui é furto qualificado, porque por mais que Ricardo não soubesse do auxílio que ele estava recebendo no amigo, o fato do amigo saber que Ricardo queria praticar a subtração e a ele prestar um auxílio é o suficiente para caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas. Então, portanto, é essa a alternativa correta que fala em furto qualificado. A segunda questão fala de 3 pessoas que se reuniram e entre eles havia um menor de idade, um menor de 18 anos. A resposta correta aqui é associação criminosa com o aumento de pena pelo fato de ter um menor de idade. Importante lembrar que o fato de ter um menor de 18 anos não impossibilita aqui a sua contagem para fins de caracterização de associação criminosa. A outra questão, ela fala a respeito de uma mulher que foi chamada de macumbeira. A alternativa correta, injúria preconceituosa, porque ela foi chamada de macumbeira. Aqui nós tivemos uma pegadinha, porque o crime de injúria preconceituosa é crime de ação penal pública condicionada. Então, nesse caso, ocorreu extinção de punibilidade porque não houve a representação no prazo estabelecido pela lei. E aí, por fim, a questão do disparo, da mãe que vai com uma arma e dispara contra uma criança, erra a mira e acerta criança, filho de terceiro. Resposta correta, erro na execução, portanto, infanticídio. Um abraço. Olá, pessoal, vamos rapidinho responder as questões de processo penal. A primeira questão diz respeito a uma mulher que foi vítima de uma violência doméstica e o próprio marido confirma que deu socos no estômago dela. No entanto, a resposta correta aqui é que a ausência de laudo deve levar à absolvição desse homem em razão da falta do exame de corpo de delito. Lembre que o exame de corpo de delito ele é indispensável havendo vestígios da infração. Resposta correta, portanto, é essa. A outra questão diz respeito daquele caso em que a promotora era credora do réu. Nesse caso aqui, uma questão meio fora de tendência, a resposta correta é oposição da exceção de suspeição, levando em consideração o fato da promotora ser credora do réu. A outra questão diz respeito a uma suspensão do processo e da prescrição em virtude do réu não ter sido encontrado após citação por edital. Nesse caso, a oitiva da idosa, a produção antecipada da oitiva da idosa era legal, está dentro da súmula 455 do STJ. Agora, do rapaz de 20 e poucos anos, não. E também a prisão preventiva não. Por isso que a resposta correta é que a oitiva antecipada dessa senhora é legal, mas não é legal a oitiva nem do menino e nem a prisão preventiva. A resposta correta é essa, portanto. A outra questão é aquele homem que tem informalmente gravado uma confissão. A gravação informal de confissão caracteriza a prova ilícita porque não respeita o direito ao silêncio. Por isso você tem que indicar aqui a ilicitude dessa gravação como resposta correta. Por fim, uma questão aqui que diz respeito a um sujeito que prestou socorro à vítima e mesmo assim foi preso em flagrante. O artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro fala que se você prestar socorro à vítima, você não pode ser preso em flagrante. Artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, a prisão deveria ser relaxada. E por fim, uma questão lá de que nenhuma testemunha reconhece o réu como sendo autor do crime. Resposta correta, requerimento de impronúncia. Um abraço a todos, sucesso, espero vocês na segunda fase. Olá, pessoal. 2 questões relativamente fáceis na prova de vocês. Uma delas envolvendo um contrato de penhor, em que um consumidor deixa uma joia, um bem de família, enfim, numa instituição financeira. E havia, né, no contrato de penhor uma cláusula estipulando que, em caso de furto ou roubo, haveria uma limitação lá na indenização a ser paga pelo consumidor. O questionamento, basicamente, é se essa cláusula é abusiva ou é uma cláusula válida, uma cláusula nula ou uma cláusula válida. Então, vocês vão ver o teor da súmula 638, que diz o seguinte: é abusiva, portanto, nula, né? A cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio do bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Súmula 638, né? O STJ já pacificou esse entendimento de que há responsabilidade, sim, e a responsabilidade não pode ser limitada caso haja furto ou roubo de bens deixados com a instituição em virtude de um contrato de penhor. Uma outra questão envolvendo uma consumidora que trafegava com sua motocicleta numa rodovia pedagiada, né? Uma rodovia, enfim, administrada por uma concessionária desse tipo de serviço. E em razão da má conservação de um buraco, ela acaba caindo, enfim, se machucando, tendo várias escoriações.
e ficou um tempo, enfim, impossibilitada de exercer suas atividades em razão deste acidente, né, que se deu por falta de manutenção da rodovia, e se há ou não aplicação do Código do Consumidor. Sim, há aplicação do Código do Consumidor, né? Aí vocês vão dar uma olhada também lá no artigo 22 do Código do Consumidor, que diz o seguinte, artigo 22, olha só, pera lá, os órgãos públicos por si ou suas empresas concessionárias ou permissionados sob qualquer outra forma de empreendimento são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, e quanto aos essenciais contínuos, né? Então, há uma falha na prestação de serviços decorrente da falta de manutenção que levou a esta queda, enfim, e toda a sua repercussão em relação a essa consumidora. Alternativa na prova branca, alternativa C da questão número 45. Beleza, pessoal? Nos vemos na segunda fase. Um abraço para todos vocês.